Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as últimas mudanças do Veste UVV e o que isso afeta diretamente na sua vida e o que você pode fazer para se preparar e se adaptar mais rapidamente com duas dicas muito importantes para você melhorar o seu processo de estudos. E se você já ficou interessado pelo assunto do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E a Jornada da Medicina que está chegando dia 17, vem com tudo a jornada com várias disciplinas para te ajudar nessa preparação para o próximo vestibular. E se você ainda não me segue no Instagram, aqui em cima vai aparecer o meu Instagram. Lá eu compartilho dicas diárias sobre os vestibulares de medicina das particulares do Espírito Santo. Vamos nessa? Outra mudança bastante séria é a ausência da prova da primeira fase no próximo semestre. A prova da primeira fase deixa de existir e será uma aplicação direta da prova do Enem. A gente ainda não sabe se você vai poder utilizar o Enem de 2020 ou de 2019, mas o que tudo indica que só a aplicação do Enem do último ano de 2021 será válida, se baseando no que aconteceu nos últimos vestibulares. Ainda não sabemos quantos serão os classificados para a segunda fase. A UVV também informa a data da prova da segunda fase, então se você fez a prova do Enem, já está se organizando para esse vestibular, está na hora de você contabilizar as semanas e preparar um cronograma que seja específico para a prova que você vai prestar. Sobre a quantidade de aprovados para a segunda fase, ela não nos informa, mas nos baseando nos últimos editais, quando a prova do Enem está em jogo, existem 900 classificados para a segunda fase. Então a expectativa é que as pessoas que aplicarem utilizando a prova do Enem, 900 destes poderão fazer a prova da segunda fase. Sobre a composição da prova de segunda etapa, ela não nos informa, mas a última referência que nós temos é uma prova que vale 40 pontos, sendo 15 pontos de Química, 15 de Biologia e 10 de Redação, sendo que Química tem 2 questões discursivas e 5 objetivas, é isso mesmo, 5 objetivas na segunda fase. Biologia a mesma coisa, 2 discursivas e 5 objetivas, valendo 15 pontos cada uma dessas matérias, e uma redação valendo 10 pontos, que é uma característica bem peculiar da UVV, uma redação com apenas 20 linhas. Então, se você ainda não se preparou para uma redação de 20 linhas, que é bem diferente da prova do Enem, já é importante ficar ligado. Já agora, para o vestibular de 2023/1, volta tudo ao normal, aplicação de vestibular tradicional e aplicação de prova de segunda fase, como foi no último semestre. As inscrições vão acontecer entre os dias 19 de setembro e 12 de outubro, e a prova da segunda fase será aplicada no dia 23 de outubro, às 14 horas, ambas as provas no mesmo horário. Sobre o vestibular tradicional, que volta para o final do ano, as informações que a gente tem referente ao último vestibular, o último modelo de prova que a UVV utilizou, as disciplinas de português, matemática, química e biologia tem 10 questões e as disciplinas de história, geografia, física e inglês tem 5 questões cada. Sobre o quantitativo de aprovados para a segunda etapa, a UVV geralmente quando utiliza o vestibular tradicional são por volta de 700 pessoas que são aprovadas, e no último semestre a gente viu muita gente perdendo essas provas, perdendo essa aprovação, porque não se preparou para a primeira fase, porque as disciplinas são cobradas em alto nível, matemática é bem difícil, física é bem difícil, química é bem difícil, e a prova tem um tempo muito curto para execução, você só tem 3 horas e meia, então é uma prova corrida com questões de elevado nível de dificuldade. Então, se você pretende fazer o vestibular do final do ano da UVV, é importante você se organizar e estruturar desde agora os seus estudos. Agora bora para 2 dicas bem interessantes para te ajudar nesse processo de preparação para o vestibular da UVV. A primeira dica que eu dou é se organizar de forma prévia. Então, se você já está agora em janeiro, sabe que essa prova não vai acontecer, a prova da primeira fase, é lógico que isso pode mudar. Se você tem vontade que isso também mude, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês ficaram felizes ou tristes, ou se vocês já esperavam uma mudança tão maluca assim como o UVV, que faz isso com a gente quase que todos os semestres. Quando eu falo de organizar-se previamente, você precisa colocar isso dentro do seu cronograma de estudos. Se a UVV é seu principal foco, você precisa organizar as matérias para você conseguir estudar o que cai na segunda etapa. Você já sabe que a segunda etapa é composta por Química, Biologia e Redação. E a Redação, ela é específica, uma redação de 20 linhas. Química cobra muitos conceitos relacionados à matemática. Você pega as últimas provas, tanto objetiva quanto discursiva, você sempre vai encontrar equilíbrio químico que utiliza logaritmos. Para você saber logaritmo, você precisa entender de potenciação e radiciação, são conteúdos básicos. Então, se você tem uma certa dificuldade nos conteúdos mais básicos, eu te indico uma revisão. Faça um checklist das matérias que você vai precisar para mandar bem em Química. E nós sabemos que Química é um grande diferencial para os alunos de Medicina, uma vez que essa prova geralmente é mais difícil e a galera tem um pouco mais de dificuldade, Biologia é mais teórico e a grande maioria estuda com mais qualidade e manda melhor. E Química é quem te coloca ou não dentro das 85 vagas que são previstas pela UVV. Então você precisa ficar muito atento para fazer um checklist prévio. Se você pega a última resolução que o tio Marco fez, está aqui no canal dele, vou deixar aqui no link da descrição, você vai perceber que dessas 10 questões, 90% delas utilizaram de cálculos. Em outras questões, quase 50% delas, você vai utilizar algum princípio de regra de 3,
Então a regra de 3 tem que estar muito clara na sua cabeça para você entender a relação entre as grandezas, precisa entender razão e proporção, precisa mandar muito bem em cálculos de aproximação, divisão, simplificação. Então isso tem que estar muito no seu sangue. Então tome cuidado para na hora de se preparar, na hora de organizar esse cronograma, você não vê a matéria de matemática lá, mas de forma implícita ela está lá. Então não adianta você se desconectar totalmente porque a prova da primeira fase de matemática não vai estar lá. Então a primeira dica que eu dou a vocês: se organize previamente e considere que química tem muita matemática envolvida. Outra situação bem grave é a questão da ansiedade. Muitos de vocês ficaram muito ansiosos com essa modificação digital. E a gente sabe que a UVV pratica essas mudanças. Então assim, essa mudança foi para você, mas foi para todo mundo. Você não é o único que está nesse barco. Então, tente se manter o mais tranquilo possível. A organização vai te ajudar muito nisso. Quanto mais organizado você tiver, mais chance você vai ter de mandar bem nesse vestibular. O que eu recomendo a vocês é que vocês tentem manter a tranquilidade, que você foque em resolver questões da UVV, que você se organize para essa segunda fase, que você estude de forma coerente e correta, para que isso te acalme, porque é normal. Um aluno que vai prestar vestibular de medicina já lida com ansiedade todos os dias. Então assim, tente se manter o mais tranquilo possível, que com certeza essa tranquilidade vai reverter em resultados melhores para você. Então, a ideia que eu dou para que vocês se organizem é produzir um cronograma de estudos. Você organizar as disciplinas, separar quais delas você vai priorizar, praticar redações semanalmente, e eu vou compartilhar na live de segunda-feira um plano de estudos personalizado para quem vai fazer a prova UVV do próximo semestre. Então eu vou te ajudar a se organizar para estudar de forma correta para esse próximo vestibular. E se você não vai fazer o próximo porque não fez a prova do Enem, ou que seu planejamento é a UVV no final do ano, eu também vou compartilhar com vocês um cronograma de estudos com todas as disciplinas de forma organizada para você estudar todas elas e se preparar muito bem para o próximo vestibular, considerando que a UVV tem um edital muito longo, muito grande e com questões de nível de dificuldade que às vezes são até desproporcionais. Então você precisa se preparar para essa realidade. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero ter tirado várias das dúvidas que vocês tenham. Se você tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários ou manda lá no direct do Instagram que eu tiro sem nenhum problema. Tamo junto!